Olá, bem-vindo ao canal Mais Foco, meu nome é Vítor e esta semana eu vou contar tudo sobre o porquê de eu ter parado de investir na Bolsa Americana. Eu sei que é de longe o mercado mais influente e normalmente as pessoas até ficam um bocado surpreendidas, portanto fiquem desse lado para saber tudo. Vamos fazer isto em 9 passos, onde eu vou tentar começar por explicar dois conceitos. Um deles é o rácio Price to Earnings ou preço-lucro em português, portanto vamos lá para o vídeo. PE ou Price to Earnings representa um rácio que mede o atual preço de uma empresa comparado com o lucro por ação. Normalmente este é utilizado para avaliar ou analisar o mercado das ações e de empresas relativamente à riqueza que elas estão a criar. Podem olhar para uma empresa ou os setores e ver dentro desse setor se os diferentes PEs estão mais ou menos alinhados ou se uma tem um rácio muito maior do que a outra, que pode significar que não é tão apelativo a investir. Um PE baixo indica que o preço está baixo relativamente ao que lucrou, daí subvalorizada. Vamos olhar agora para o rácio Shiller-PE. Este rácio foi criado por Robert Shiller e tem em conta os últimos 10 anos de Price to Earnings ajustado à inflação do S&P 500. Neste gráfico, o preço relativamente aos lucros das empresas está muito alto. As últimas vezes que chegou ou ultrapassou estes níveis, estas empresas estavam a entrar numa bolha prestes a rebentar. Por exemplo, a Grande Depressão, o crash de 1929, foi o primeiro grande crash dos mercados e a primeira vez que tivemos um Shiller-PE tão alto. Outros dois fenómenos bastante conhecidos foram a Segunda-feira Negra, em 1987, e a Dot-com Bubble, em 2000, que foi o crescente interesse das empresas .com ou da era da internet. Era muito normal startups fazerem o seu IPO e serem valorizadas a valores nunca vistos, mesmo sem sequer apresentar qualquer lucro ou faturação. Os dois mais recentes são provavelmente os que tocaram a todos. O crash de 2008, por causa dos setores imobiliários e financeiros, e mais recentemente o crash do Covid em 2000. Neste momento o valor está nos 35,39. Só para perceberem o quão elevado isto é, a média deste rácio está entre os 16 e 17. Hoje em dia temos empresas que produzem nada e admitem que não vão produzir nada nos próximos anos. Por exemplo, empresas de biotecnologia que gastam imenso em investigação e desenvolvimento, são capazes de valerem muito mais do que empresas estabelecidas com negócios de décadas ou centenas de anos. Isto é algo que foi visto na bolha .com, em que empresas sem lucro subiam independentemente do que estava a acontecer. As razões para vender nos últimos anos foram imensas e se tivéssemos vendido, estaríamos a perder o maior bull run da história. Por isso, o mercado da bolsa vive com esta constante pressão e já todos os investidores se habituaram a isto. Foram mais de 30 eventos que existiram dos últimos 11 anos e que tiveram um impacto gigante tanto na América como no mundo. Em todas estas vezes a bolsa continuou a subir. Podemos continuar a ver os vídeos no YouTube sobre o próximo crash e a continuar a ficar preocupados, mas o facto é inegável, é que continuou a subir. Será que pode continuar? Ninguém sabe. Neste momento, em 2021, continua a atingir máximos históricos. O VIX é um índice e indicador em tempo real que representa a expectativa do mercado para volatilidade. Este índice mede os níveis expectáveis de risco, medo, stress no mercado. Quando os investidores estão a tomar uma decisão de investimento, podem ver que neste momento está bem abaixo do pico que foi em março do ano passado, com os lockdowns no país e o crash na bolsa. O máximo anterior foi na crise financeira de 2008, portanto, se tomarmos em conta este indicador, podemos dizer que os investidores estão mais ou menos confiantes, o que também é reflexo das ajudas constantes dos governos e a expectativa que a vacina vai resolver todos os problemas e que tudo voltará ao normal. Nesta imagem vemos os grandes declínios ou crashes na bolsa, em que a crise financeira, ao chegar ao terceiro ano, na linha amarela, teve um declínio de cerca de 50%. A bolha .com, no mínimo,
teve cerca de 80% de crash e a Grande Depressão, em 1929, teve um crash de mercado e todas as ações perderam cerca de 90%. Podem perceber o que pode acontecer aos vossos portfólios em caso de um crash severo. O problema é que muitos investidores e economistas dizem que é exatamente isso que vai acontecer, que o próximo crash vai ser muito mais severo que na crise financeira, por exemplo, porque aí a Reserva Federal entrou em força e salvou a economia, baixou as taxas de juros e começou um ciclo de impressão de dinheiro. Claro que toda a gente diz que no longo prazo não há problemas em haver quedas e correções, pois o mercado americano vai sempre crescer. Por exemplo, podemos ver que no pico da Black Tuesday em 1929, o valor do S&P 500 era de quase 500 pontos. Apenas 30 anos mais tarde, esse pico foi ultrapassado. 30 anos. Conseguem imaginar se o mesmo acontecer agora e só daqui a 30 anos é que voltam a ver as ações que detêm com o mesmo preço? Isso é muito preocupante, porque estamos a falar de um real longo prazo e as pessoas têm que se mentalizar para isso. A Reserva Federal, na crise financeira, imprimiu cerca de 3 trilhões de dólares, em 4 ou 5 anos. E no ano passado imprimiu 3 trilhões de dólares entre março e novembro. Isto significou que o dólar desvalorizou bastante. A questão que muitos se perguntam é se este dinheiro que foi dado a todos os americanos está a ser empregue ou um bom uso. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes o governo pensa que está a dar dinheiro às pessoas e esse está a ajudar, isso sim, concordo, mas que isso pode não estar a contribuir para a economia como eles querem. Com tanto dinheiro dado, a questão de aumentar a produtividade pode não estar a acontecer. As pessoas podem não estar a utilizar o dinheiro para se reinventarem, principalmente quando os mercados continuam a dar bons rendimentos e o influxo de dinheiro continua. A Fed, em 2008, baixou as taxas de juros de 5% para praticamente zero. Durante 6 anos, essas taxas estiveram em 0%, ou quase zero, apesar de ir aumentando ligeiramente nos últimos anos. Mas voltou a zero com a pandemia. E o mercado adora as taxas de juros baixas. Toda a gente pode pedir mais dinheiro emprestado, quase de forma gratuita. Os negócios podem fazer exatamente o mesmo e que faz com que o dinheiro a circular na economia também ele aumente. Parece bom para todos, certo? Vejam como o price to earnings está relacionado com as taxas de juros baixas. Quanto mais baixas as taxas de juros estiverem, maior é o rácio price to earnings. Pois dinheiro fácil e quase grátis ajuda os preços dos ativos a crescerem bastante. Desde 2000 que este tem vindo a aumentar e, coincidência ou não, as taxas de juros têm baixado. Podem ver na linha azul o rácio PE e na linha vermelha as taxas de juro. Desde 1995 o S&P 500 simplesmente explodiu, comparando com os anos anteriores. Até 1995 foram atingidos os 500 pontos e 1995 até ao dia de hoje aumentaram em 3.400 pontos. Obviamente estamos na era do crescimento da internet, da tecnologia, bem como a globalização dos serviços e comércio, em que os Estados Unidos e as empresas de Silicon Valley tiveram um papel muito importante e contribuíram imenso para isso. De qualquer das formas, isto pode ser considerado um coquetel muito perigoso, depois de termos juntado taxas de juros muito baixas ou historicamente baixas e com a impressão de muito dinheiro. Então, o que é que aconteceria se as taxas de juros começassem agora a aumentar? Sim, acho que todos nós neste momento conseguimos responder a essa pergunta. O mercado ia por água abaixo. Mas a Reserva Federal quer fazer isso? Não, neste momento, claro que não quer fazer isto. Então o mercado pode continuar a subir eternamente, nós estamos muito contentes, daqui a uns anos vamos de certeza conseguir nos reformar na casa, na praia, porque vamos ter lucros e retornos fantásticos para os próximos anos. Antes que isso vos passe na cabeça, vamos olhar primeiro para o próximo ponto. Temos informação desde 1965 neste gráfico até ao terceiro trimestre de 2020. E o que é que nos está a mostrar? É a percentagem de endividamento dos Estados Unidos relativamente ao produto interno bruto. O último valor oficial publicado é 127%.
Quem é que tem um valor muito semelhante? Querem tentar adivinhar? Basicamente é o nosso querido Portugal. Em setembro de 2020 estava com uma dívida de 130% do PIB. A diferença é que nós estamos praticamente na bancarrota e os Estados Unidos estão a dominar o mundo enquanto continuam na sua trajetória de crescimento. Então porquê é que é importante ou tão importante ver este gráfico? Porque nos dá um motivo pelo qual as taxas de juros não podem continuar a 0% para sempre. Se a economia americana fosse uma empresa, basicamente estaria em prejuízo. Logo, a situação financeira não seria a melhor. Os Estados Unidos conseguem ter uma dívida tão grande, pois o resto do mundo fica contente de comprar a sua dívida, ou enquanto tiver a moeda de reserva do mundo. O que é a moeda de reserva? É uma moeda que é utilizada em grandes quantidades por muitos governos e instituições, é também utilizada para se estabelecerem os preços de bens comercializados no mercado global, como por exemplo o petróleo, ouro ou outro tipo de ativos. Até aqui é claro, enquanto os Estados Unidos têm o dólar, podem emitir mais dívida e o resto dos países vão continuar a comprar. Podem ver que em 2019 o dólar americano continua a representar cerca de 61% da moeda de reserva. O euro em segundo lugar com 20,5% e o yuan, a moeda da China, por exemplo, apenas representa 1,96%, o que é uma quantidade muito baixa. E sempre foi o caso do dólar ser a moeda de reserva? Nem por isso. Podem ver que desde 1450 inúmeros países tiveram moedas de reserva, pois eram a moeda que era mais utilizada no comércio. Portugal, por exemplo, nos descobrimentos, depois veio a Espanha, Holanda, França, Reino Unido e agora os Estados Unidos. E normalmente um país perde esse estatuto durante um evento normalmente catastrófico. No caso de Portugal foi a crise da sucessão. Em Espanha foi conflitos com a Holanda e a revolta catalã. Nos Estados Unidos foi, por exemplo, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Então a conclusão com tudo isto é que os países que fazem mais comércio, baseado na história, detêm a moeda de reserva, o que nos leva ao próximo ponto. Os Estados Unidos que detêm a moeda de reserva são o país com mais comércio no mundo? Não. Se considerarmos importações e exportações, a liderar as exportações está a China com 2,5 trilhões de dólares e depois os Estados Unidos com 1,6 trilhões. Nas importações, em primeiro lugar está os Estados Unidos com 2,5 trilhões e em segundo vem a China com 2 trilhões. Portanto, o país com mais comércio em 2019 foi a China, pois a soma das importações e exportações dá 4,5 trilhões e 4 trilhões para os Estados Unidos. Mas como eu já tinha mostrado anteriormente, o yuan apenas representa 1,96% da moeda de reserva. Isto acontece pois existe uma grande desconfiança por parte dos governos do mundo em deter yuanes, muito por causa do governo chinês. Mas isto poderá estar a mudar, apesar de ser um longo processo. Provavelmente a forma como o comércio com a China funciona também vai mudar. A China está neste momento a abrir os seus mercados para os estrangeiros e por causa da pandemia já se espera que a China ultrapasse os Estados Unidos em PIB em 2027 ou 2028. Com isto, a força e o balanço no mundo podem mudar bastante nas próximas décadas, sendo que muita agitação já tinha começado com a guerra comercial entre estas duas potências. Eu dei imensa informação, eu não sou economista, apenas vou estudando aquilo que pessoas mais espertas do que eu têm para me ensinar, mas então o que vocês devem estar a perguntar neste momento é se eu consigo recapitular tudo, mas mais sucintamente. Eu aceito isso. Em primeiro lugar, o Shiller PE está relativamente alto comparado com a história, o que pode ser alarmante, mas ainda não chegamos a valores ao nível do Crash.com em 2000. Em segundo lugar, as razões para vender nos últimos anos foram imensas e, como vocês perceberam, se tivéssemos vendido, estaríamos a perder o maior bull run da história, como já tinha dito. Investir na bolsa vem com medo e pressões, por isso aguentem.
Em terceiro, o VIX, que é o índice que representa a expectativa de volatilidade no mercado, esteve muito elevado com o início da pandemia, mas agora estabilizou. Mas não deixa de estar acima da média. No longo prazo, o mercado americano tem crescido, pelo menos até agora, mas como também falei, os Estados Unidos tornaram-se a maior potência e detêm a moeda de reserva, o que contribui também para o crescimento da Bolsa Americana. Se os Estados Unidos não tivesse a crescer como estava, provavelmente a Bolsa Americana não tinha crescido também. Portanto, vocês têm que estar preparados para esperar 30 anos para que os preços voltem aos níveis de hoje. Em quinto lugar, a China vai ser a próxima potência nos próximos 10 anos. O comércio com o Yuan vai aumentar. Essa moeda chinesa também vai tender a aumentar bastante. Logo, a procura pelo dólar vai diminuir por parte dos outros países, por isso é preciso ter atenção. Com isto, os Estados Unidos vão se ver forçados a diminuir a sua dívida gigante, seja por iniciativa própria ou por consequência ou como consequência de um aumento forçoso de taxas de juros pela parte da Fed. Tentei dar informação baseada em factos para que vocês conseguissem tirar as vossas próprias conclusões. E eu acredito que ainda há espaço para a Bolsa Americana subir, especialmente com uma ajuda brutal que tem sido do governo e por parte da Reserva Federal. Mas estou também bastante preocupado com o que está a acontecer neste mercado e no mundo. Por todos estes motivos, basicamente eu estou a optar por não investir mais no mercado americano. Apenas deixo alguns investimentos, pois já tinha comprado previamente e acredito que são empresas que, independentemente de haver um crash ou não, são empresas para os próximos 30 anos. Nos próximos vídeos eu vou falar e mostrar aquilo que são, na minha perspectiva, os melhores investimentos para os próximos anos. Não se esqueçam de subscrever ao canal Mais Foco. Eu tenho colocado vídeos todas as semanas, estou a receber um feedback excelente, ainda bem, fico muito contente, mas também eu espero que vocês deixem os vossos comentários se tiverem opiniões diferentes e a dizer ou deixar uma palavra sobre aquilo que eu deixei neste vídeo. Por isso, não se esqueçam de ter mais foco e